Meus irmãos, minhas irmãs, as palavras hoje de Jesus, as palavras do Senhor, são, eu diria, conselhos, e são bons conselhos para a nossa vida. Vamos começar pela primeira leitura, que é do livro do Eclesiástico. O Eclesiástico é um livro de sabedoria. Está aí o capítulo 27. Quer ler um bom livro na tua vida? Pegue este livro, na metade da Bíblia. Pegue o livro do Eclesiástico e leia. São tantos conselhos de sabedoria, são tantas palavras que nos orientam, que nos fazem refletir, que nos confortam, palavras boas, sábias. Leia. Este livro foi escrito por Ben Sirá. Ben Sirá é um judeu. Ele foi escrito, este livro do Eclesiástico, 2 séculos antes de Jesus. E ele começa dizendo assim, olha, quer conhecer uma pessoa? Veja bem as suas palavras, olha. Nunca elogie um homem antes que ele fale, porque o falar prova quem são as pessoas. É pelo falar que você conhece as pessoas. E é verdade na nossa vida. Quer conhecer alguém? Veja o que ele está falando. Analise as suas palavras. Aliás, até a gente diz, quando falo de analisar as palavras, tem aquelas pessoas que falam, que a gente chama, comumente falando, chama assim, de papudo. Aquela pessoa é papudo. O que é papudo? Fala, mas só palavras, não faz nada do que fala, não vive nada. Palavra jogada ao vento. Não elogie antes de conhecer as pessoas, diz aqui a palavra de Deus, o Eclesiástico. Porque a pessoa verdadeira, são aquelas que as suas palavras se tornam verdade, se tornam práticas. Aquilo que eu falo, eu pratico. Eu falo de amor, eu tenho que praticar o amor. Eu falo de caridade, eu tenho que viver a caridade. Eu falo de perdão, tenho que ser pessoa compreensiva. É pelas palavras. Aí, aliás, Jesus bem no final do evangelho de hoje, ele vai completar assim esse pensamento. No evangelho de Lucas capítulo 6, bem lá no final, Jesus termina dizendo, é de dentro do coração das pessoas. O coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus, está vendo? A boca fala daquilo do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de vaidades, de frivolidades, só vai sair isso da boca. Se o coração está cheio de Deus, se o coração tem fé, é perseverante, é claro que vão sair palavras boas. Quando as pessoas falam, quando elas têm Deus no coração, quando elas são tementes a Deus, sai cada coisa maravilhosa, cada testemunho bonito. Também, se não tem Deus no coração, não tem nada, nem pratica religião, o papo vai ser só vaidade, vai ser só futebol, vai ser só bebedeira, vai ser só comilança, vai ser só essas coisas. Daí a boca fala do que o coração está cheio. Ao contrário, de uma pessoa temente a Deus, de uma pessoa de fé, sai testemunhos, sai palavras que edificam, sai ações. É isto que está falando a palavra de Deus. E aliás, Jesus sabia muito bem disso, porque na época de Jesus, tinha um pessoal que queria dar conselhos, mas conselhos que não eram tão bons. E Jesus vai falar, queriam ser assim mestres, mas mestres que não tinham bem as ideias de Jesus. E aí Jesus, evangelho de hoje, ele vai falar, olha, atenção, com as coisas que estão saindo da boca dessas pessoas. E Jesus começa falando assim, pode um cego guiar o outro cego? Pode um cego guiar outro cego? Começa Jesus. Quando ele olha para essas pessoas, cheias de
de falsidade, querendo dar uma de boguinha das pessoas, tentando orientar. Mas eles não percebem que não estão no caminho de Deus, Jesus pensa. Estão guiando as pessoas pelo caminho errado. Hipócritas. Hipócritas não é falso, não. Hipócritas também tem um contexto lá na língua de Jesus em hebraico. É a língua de Jesus, hebraico não, aramaico. Na língua de Jesus aramaico, hipócritas também tem esse quê de perverso, ímpio. Perversidade. Vocês estarem dando os maus conselhos por aí afora, perversos. E tem tantas coisas que orientam mal as pessoas. Basta ligar a televisão. Cada conselho e ideia que me sai dessas novelas, que eu vou te contar, que é de arrepiar. Basta olhar às vezes esses shows, ou o que a gente fala talk shows, programas de apresentadores, ou tentando orientar as pessoas e dando conselhos, pelo amor de Deus. Eu já vi um apresentador, uma apresentadora desses programas de televisão, conversando com crianças, sei lá, de 9, 8 anos, dizendo assim: aí teu namoradinho, tua namoradinha, ou seja, incitando precocemente a sexualidade de uma criança. Perverso, disse Jesus hoje, tá? Hipócrita. As palavras que saem do coração de uma pessoa. Então, atenção. Aí Jesus, olhando esse tipo de gente, que não pensava os valores de Deus, e falou: vocês são cegos guiando os outros cegos, vai tudo para o buraco. Isso que falou Jesus. E ele continua dizendo assim: olha bem, antes de você ver o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro o cisco que está no teu olho. Depois sim, você pode tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, Jesus quer dizer claramente para nós, tá? Palavras, nossas falas. Como é fácil você falar mal de outra pessoa. A gente tem que se policiar constantemente. Aliás, não só falar, até só pensar. Sem querer, a gente já está julgando. A gente julga, a gente fala, a gente pensa. Jesus diz: calma lá. Antes de julgar uma pessoa, veja o teu interior. É fácil julgar pedra. Veja se a gente não cobra dos outros aquilo que eu não vivo. É fácil cobrar das pessoas. Mas Jesus diz: vamos crescer, gente, vamos purificar. Aquilo que eu cobro dos outros, eu tenho que cobrar de mim mesmo. As palavras. Se eu cobro que as pessoas sejam fiéis, se eu cobro fidelidade, eu tenho que ser fiel. Se eu cobro ajuda, eu tenho que ser o primeiro a ajudar. Se eu cobro perdão, eu tenho que ser o primeiro a perdoar. Jesus, então, primeiro, a nossa ação, antes de cobrar qualquer coisa das pessoas, antes de julgar as pessoas. O livro do Eclesiástico, quando falávamos de formar pessoas, de formar o nosso caráter pelas palavras, bem na metade, eu volto lá para Eclesiástico, capítulo 27, ele usa uma imagem maravilhosa. Ele usa a imagem do vaso na mão do oleiro, né? Nós devemos ser como vasos na mão do oleiro, vasos que são modelados. Qual é o vaso mais bonito? Qual é o vaso mais forte? Qual é o vaso mais resistente? Aquele que fica mais tempo no fogo, que fica ali dando resistência, têmpera ao barro. Os vasos mais bonitos são os vasos de porcelana, não são? Quanto mais tempo a porcelana ficou no fogo, melhor é aquela porcelana, porque ela é durável, ela tem resistência. Não é como aqueles vasos, qualquer coisinha dá um toque e já quebra. São vasos resistentes, fortes, diz o Senhor. O bom homem é como o vaso na mão de um oleiro, que você conhece. É o nosso caráter, é o nosso temperamento, é aquilo que sai do nosso coração, a nossa fala, que vai nos modelando, que vai nos dando resistência. É a fé que vai dando resistência à adversidade da nossa vida.
Devemos ser esses vasos que a vida nos faz forte, a fé nos faz resistentes. E aqui eu chamo a atenção, faço um parênteses, tá? Estou vendo um monte de pais, de mães, de avós, nesta Santa Missa. Por isso, formar os nossos filhos. Nossos filhos são como vasos, eles estão em tuas mãos. Os nossos filhos serão resistentes, serão fortes, se eles forem até provados. Se como esses vasos, eles serão resistentes, tá? Disciplina, ordem, respeito, autoridade, fé, valores são coisas que devem ser incultadas na vida de nossos filhos. Um vaso que vão modelando. Se não exigimos nada de nossos filhos, não forçamos. Tem filho que nem arruma a própria cama. Pai, tem que exigir, pelo amor de Deus. Nem a própria cama arruma. Que filhos criamos? Que vasos queremos que eles sejam? Resistente, vem qualquer coisa quebra facilmente. Nossos filhos devem ser forjados para serem resistentes para os embates da vida e tudo que a vida apresenta e coloca na mão deles, para que eles não se quebrem, tá? Na primeira adversidade, ou não se quebrem nas primeiras coisas ou ideias que o mundo apresenta, e vão atrás, e depois quebram a cabeça, claramente. Eu encerraria com as palavras de Jesus no final do Evangelho, Lucas capítulo 6, é um evangelho maravilhoso, onde Jesus aí termina dizendo assim: por isso, a gente conhece as pessoas, conhecemos as árvores pelos seus frutos. De uma árvore boa, produz bons frutos. Uma árvore má, de Jesus, produz maus frutos. Olhar os frutos que a nossa vida estão produzindo. Aliás, esse autoconhecimento, essa autoanálise que temos que fazer constantemente, cada um de nós, a começar pelo Frei Gonzaga, por mim eu tenho que começar. Quais são os frutos que eu estou produzindo na minha vida? É assim cada um de nós. Papai, mamãe, filhinho, filhinha, católico. Para ser da comunidade de Jesus, temos que produzir bons frutos. E a gente se analisa. E quando a gente começa a se analisar, já é o começo da gente crescer na vida. Quando a gente começa a se analisar, a gente já começa a ser bom. Já começa respondendo sim a esse chamado de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? E assim, professemos a nossa fé.